Olhando para Estevão, talvez nós podemos ler a sua história e pensarmos que foi um final trágico. Um final que alguém morre de forma trágica. Como se no final ele não tivesse completado a sua missão. E desse um game over. Game over. Acabou. Sabe quando você está jogando e você não consegue completar ou matar aquele bicho ou fazer tal coisa e aparece lá aquela, não sei se ainda aparece, no Play 2, Play 1 aparecia, game over. E nós olhamos para a história de Estevão, nós pensamos, olha, Estevão teve um final trágico. Estevão foi apedrejado. Estevão foi humilhado, perseguido. Ninguém quer no final da vida morrer dessa forma. Se eu perguntar para você, você com certeza vai falar, olha Felipe, eu sonho, ninguém sonha com isso, né gente? Eu sonho em morrer assim, eu sonho em morrer dessa forma, ninguém sonha com isso. Mas você já imaginou quando você morrer, as pessoas começarem a falar mal de você? Porque normalmente é o contrário, você morre, as pessoas começam a falar, você vai no velório, cara, poderia ser o pior homem, a pior mulher, mas morreu, se torna a melhor pessoa. E a Estevão não, Estevão foi humilhado, perseguido. Vocês estão prestando atenção aqui, amém? Amém? Estão entendendo? Estevão então ele foi humilhado e ele não é um modelo talvez a ser seguido por padrão deste mundo. Talvez se ele tivesse tido um sucesso assim de morrer, as pessoas aplaudirem. Talvez se ele tivesse um sucesso assim da sua morte, as pessoas falarem, olha, Estevão foi um grande homem. Um grande exemplo Estevão foi. Mas na verdade não foi dessa forma. Então eu quero olhar com vocês para Estevão, olhando, pensando no motivo do seguinte, porque ele foi o primeiro mártir. Eu não sei se o Diego já pensou isso, mas por que foi Estevão e não os 12, não um dos 12? Qual foi o motivo de ser Estevão e não ser um dos 12 discípulos? Eu fiquei pensando isso, estudando essa semana essa palavra e pensando, cara, o que Estevão tinha? Porque os 12 estavam diretamente ligados a Jesus, todas as pessoas sabiam, e por que não foi o João, não foi Tiago? Por que foi Estevão? E sabe mártir, o que significa mártir? Ele foi o primeiro mártir. Mártir é aquele que entrega totalmente por uma causa, a ponto de morrer. Então Estevão ele foi o primeiro a se entregar totalmente, a ponto de morrer pelo Evangelho. E aqui eu já começo fazendo uma pergunta para você, a que ponto você quer chegar? A que ponto você imagina chegando por Jesus? O que você seria capaz de fazer pelo amor a Jesus? Cara, a gente tem visto diversos lugares, cidades, países que estão sofrendo várias perseguições dos cristãos. Eu não estou falando aqui cristão evangélico ou católico, estou falando dos cristãos em geral. Lugares que estão sendo, pessoas têm morrido pelo evangelho, pela causa. E nós podemos estar aqui nesse local bonito, você está aqui com a gente, você pode vir sábado que vem novamente, que benção que nós podemos ter essa liberdade. Mas eu quero te fazer uma pergunta, até onde você é capaz de estar buscando ao Senhor? Talvez se amanhã o prefeito, sei lá, o presidente colocasse assim, olha, a partir de hoje não pode mais ler a Bíblia. Aí você vai falar, Felipe, nem Bíblia eu tenho. É tranquilo para mim. Talvez você pode falar, Felipe, eu não leio faz tempo, então eu não ia sofrer com isso. Por que não foi então os 12? A pergunta que eu fiz. Por que não foi João? Por que não foi os 12 discípulos que morreram a primeira vez por causa de Jesus? O que ele tinha? O que Estevão tinha? O que ele representava? Como era a sua vida? O que ele fazia? Interessante que no capítulo 6 de Atos, nós lemos o capítulo 7, o capítulo 6 começa a ter uma discussão entre os cristãos, começa a ter uma discussão, porque tinha crescido muito o número dos cristãos naquela época, estava crescendo muito, multiplicando, tinha acabado de começar o evangelho, o cristianismo. E ali então havia uma discussão das pessoas da fala grega, quem falava grego, havia uma discussão com a fala hebraica. Então, por exemplo, assim, eu estava ali com os meus irmãos, a nossa igreja aqui, vamos pensar assim, aqui no meu lado direito, o pessoal que fala grego, aqui no meu lado esquerdo, o pessoal que fala hebraico. E ali começou uma discussão, porque as viúvas da fala grega,
estavam sendo esquecidas a sua ajuda financeira, de cesta básica, de alimentos, e aí elas estavam sendo esquecidas, e foi então que os gregos falaram o seguinte: olha, os discípulos aí, vem aqui os 12, é o seguinte, as nossas viúvas estão sofrendo, e as viúvas dos judeus estão sendo bem alimentadas, cuidadas, e o dinheiro nós estamos mandando, e aí, vocês não vão ajudar a gente, não vão levar uma cesta básica? Como que vai ficar esse negócio? E aí começou essa discussão. Foi aí então que eles chamaram os discípulos para organizar isso. Então eles marcaram uma reunião com os 12 e falaram: olha, a gente precisa arrumar isso, para que todos recebam de forma igual. Então aconteceu, deles marcar essa reunião, e aí eles chegaram ao consenso de escolherem 7 homens para ficar com essa função. Então existia a função o seguinte: olha, os discípulos falaram bem assim: olha, a gente não vai ficar com essa função de cuidar, por exemplo, de cesta básica, como se fosse o Ministério de Ação Social da igreja. A gente não vai ficar com essa função, por quê? Porque a gente quer se dedicar no ensino da palavra. Então nós não vamos ficar com essa função, então nós vamos escolher 7 homens para ficar com esse objetivo de cuidar das viúvas. E aí então surgiu talvez o primeiro Ministério de Ação Social da igreja. E aí então entra Estevão, porque Estevão ele era um dos escolhidos. Estevão ele foi um desses 7 homens que foi escolhido para cuidar de um ministério de ação social. Ele foi escolhido para cuidar das pessoas, das viúvas, para cuidar das viúvas da fala grega e das viúvas da fala judaica. Então Estevão ele tinha essa função como um dos 7 ali que foram escolhidos. E agora eu quero ver então com vocês, eu quero destacar algo na vida de Estevão, porque ele era um modelo. O que fez Estevão se tornar um modelo e o que fez Estevão se tornar um mártir? O que fez Estevão morrer pela causa do evangelho e não outro discípulo? Primeira questão, vocês vão conseguir enxergar aqui? Estão enxergando? Primeira questão é que ele tinha um bom testemunho. Nós vamos ver no versículo 3, o Atos 6, versículo 6, vai dizer o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Então agora os discípulos falam: olha, vocês vão ter que escolher 7 homens de bom testemunho. A escolha desses homens tinha uma exigência, tinha algumas exigências. Normalmente nós pensamos que essa exigência de ser cheio do Espírito Santo é uma função de um pastor, é necessário o pastor ter ser cheio do Espírito. Mas não, Estevão agora ele estava como cuidando da cesta do alimento daquelas viúvas, e o necessário, a exigência era ser cheio do Espírito Santo e ter um bom testemunho. E aí eu quero falar com vocês a respeito disso, sobre a vida de Estevão. Essa exigência não era para os 12 somente, não era apenas para aquelas pessoas que estavam pregando, que estavam num púlpito, que estavam ensinando, não, era para todos. Essa era a exigência. Estevão cumpriu essa exigência. Então a primeira exigência é essa: ter um bom testemunho. Ele era um exemplo em suas atitudes. Estevão era um homem de boa reputação, algumas versões vão colocar. Seu caráter era indiscutível. Não tinha o que falar de Estevão. Não tinha algo pensar assim: olha, Estevão ele é muito viciado em tal coisa, Estevão faz isso, Estevão faz aquilo. Não tinha. Estevão tinha uma vida reta. Ele era um homem que as pessoas não tinham o que falar contra ele. Até chega um ponto que antes dele morrer, antes das pessoas começarem a apedrejar ele, eles falaram: olha, não tem o que falar de Estevão. Como que a gente vai matar Estevão? Não tem uma lei que ele vai contra. Então eles começaram a inventar coisas contra Estevão, porque Estevão tinha uma conduta. Sua conduta era a base do seu trabalho. Estevão viveu o que pregou. Não havia nenhum abismo em suas palavras e em suas obras. Ele era íntegro, ele era pleno. Talvez no mundo de hoje, se pensarmos assim, se Estevão fosse um adolescente, ele estaria na escola e o professor não teria o que falar de Estevão. Na faculdade, o professor não teria o que falar de Estevão, porque ele é um ótimo aluno. No trabalho, não tem o que falar. Estevão é um dos melhores. Como que eu vou colocar uma função aqui? Cris, por que você vai lá, Cris, no seu serviço? Torneiro. O Estevão é um dos melhores torneiros que existe aqui.
Cara, Estevão, ele é bom no que faz, Estevão dá um bom exemplo. Estevão é a mesma pessoa lá na igreja e também aqui fora. Estevão, ele é um bom testemunho, ele reflete a imagem de Deus. Sabe o interessante? É que as suas palavras refletiam a Deus. O texto vai dizer, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Olha, Estevão falava palavras do Senhor. O que saía da boca de Estevão era coisas de Deus. O que saía da boca de Estevão não era apenas bobagem, mentiras, não era isso, era coisas do Senhor. Sabe, nós temos um modelo a ser seguido, é Jesus, mas eu quero trazer para vocês essa ideia de Estevão, que ele refletiu a imagem de Deus através do seu bom testemunho, ele refletiu a imagem de Deus através da sua fala, tudo o que ele falava, ele fazia. Sabe, talvez você pode ser um ótimo crente, um ótimo católico na sua igreja, um ótimo homem, uma ótima mulher, mas se você não tiver um bom testemunho, se você não falar o que você... se você não viver o que você fala, não adianta de nada a sua vida aqui na terra. Não adianta de nada. Cada palavra que saía da boca de Estevão tinha um peso de 1 tonelada. Em suas palavras estava a palavra de Deus. O que ele falava refletia, as pessoas começavam a ouvir o que Estevão falava e falaram: meu Deus, não tem como resistir o que esse homem fala. Já imaginou isso? O seu amigo falar: Jesus, não tem como resistir a isso que a Sofia está falando. Olha o que ela está falando, meu Deus, é muito real. Olha o que a Sofia está vivendo. Olha o que... Gente, olha que sério é isso. Nós podemos mudar a situação, o ambiente que nós estamos através do nosso testemunho. Jesus, às vezes eu oro: Jesus, me ajuda a ser como Estevão. Me ajuda, Jesus. Nós vemos, por exemplo, que no capítulo 7, Estevão começa a pregar e o seu sermão, olha que interessante, o sermão de Estevão no capítulo 7, ele começa a falar sobre Deus, é o sermão que mais cita a Bíblia, as Escrituras. Se você for ler o capítulo 7, você vai ver Estevão citando a Torá, citando o Antigo Testamento, ele vai citando. Sabe por quê? Não é o que a gente fala que muda as pessoas, mas sim é a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos falar coisas de Deus. Estevão, ele dava um bom testemunho. Estevão, ele era um exemplo naquilo que ele fazia. Não tinha o que falar de Estevão. Eu fico imaginando as pessoas programando a morte de Estevão, os líderes religiosos pensando: meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa para encontrar algo contra Estevão. A gente precisa achar alguma coisa que ele está fazendo para a gente usar isso contra a lei e poder matar ele. E eu fico imaginando eles seguindo, talvez colocaram 3, 4, 5 atrás de Estevão, olhando escondido. Meu Deus, será que agora que Estevão vai errar? Será que agora que Estevão vai pisar na bola? Não, não é agora. Eles não tinham o que falar de Estevão. E aí eles pensaram: meu Deus, a gente vai precisar inventar alguma coisa. Sabe quando alguém falar mal de você, precisa ser que inventaram de você. Quando alguém falar mal da sua pessoa, do seu caráter, precisa ser mentira. Tem que ser mentira. Por isso a minha oração e o meu desejo é para que aqui tenham vários Estevãos. Aqui tenha jovens e adolescentes que não querem mais viver para si, mas querem sim dar um bom testemunho, uma vida que reflete a Deus. Outra coisa também é que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. O texto vai nos dizer: olha, tal proposta agradou a todos, a proposta de escolher 7 homens para aquela função. Então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha que interessante, o texto vai continuar dizendo o seguinte: além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Olha que interessante, o primeiro que cita ali é qual? Estevão. E olha o que o texto vai dizer: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Dos outros, não, o texto não fala sobre isso. Porque Lucas, que é o autor de Atos, quis enfatizar isso?
Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, mas Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Outra questão também, destaque que o versículo dá a Estevão, olha o destaque: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão era um exemplo, mas ele era cheio de Deus, ele era cheio do Espírito Santo. Ele não era diferente apenas pelo seu bom testemunho. Ele não era, Estevão é um bom homem, Estevão faz tal coisa, Estevão faz aquilo, nossa, Estevão é uma boa pessoa, as palavras dele são bonitas, mas as pessoas sabiam que existia algo diferente na vida de Estevão. A vida que ele tinha era pela busca constante a Deus. O destaque, o modelo a ser seguido é porque Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que estava em busca constante ao Senhor e na palavra de Deus. Eu acho interessante que o Hernandes Dias Lopes, pastor, ele vai falar que existe uma palavra que define Estevão. A palavra é cheio. Não tem outra coisa. É um homem cheio. A expressão cheio tem o significado de controlado por. Então, quando nós falamos que Estevão era cheio do Espírito Santo, é porque ele era controlado pelo Espírito. As suas atitudes eram controladas por Deus, a sua fala era somente o que Deus falava. Toda pessoa está cheia de alguma coisa, ou está cheia de si, ou cheia de Deus. Talvez você está aqui, você esteja, se você não estiver cheio de Deus, eu quero te falar que você está cheio de si. Talvez você esteja cheio das suas vontades, daquilo que você quer viver para você, dos seus desejos carnais, da sua satisfação pessoal. Talvez você esteja cheio disso, porque se você não estiver cheio de Deus, você está cheio disso. Mas Estevão não cansava de buscar. Estevão, ele era cheio de Deus. Sua vida era Jesus, seus pensamentos eram Jesus, seu coração queimava por Jesus. E olha que interessante esse seu texto. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ali estava tendo uma acusação para tentar encontrar algo contra Estevão. Estevão estava ministrando a palavra. E aí quando eles olham para Estevão, o que eles veem? Um anjo. Eles olham para a cara de Estevão, olha, parecia o rosto de um anjo. Interessante que essa mesma expressão em grego vai aparecer em hebraico quando Moisés sai do monte e a face dele também está refletindo a imagem de Deus. Sabe, é impossível você refletir aquilo que você não busca. Às vezes eu converso com meninos que eu gosto de jogar Free Fire, né? E às vezes eu converso com meninos, principalmente quando eu vou fazer alguma visita, que fala e eu vejo, meu Deus, reflete Free Fire, bicho. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque ele vive, ele faz aquilo o dia inteiro, a vida inteira ele faz aquilo, ele vai refletir isso. Se você quer refletir Jesus, seus pensamentos precisam estar em Jesus, sua vida precisa estar em Jesus, a sua busca em tudo que você fizer precisa ser Jesus. Sabe, Estevão, naquele momento ali no sinédrio, as pessoas olham, meu Deus, acho que a gente está vendo alguma coisa diferente aqui, eu acho que a gente está viajando, meu Deus, o que a gente está olhando para Estevão, o que está acontecendo no rosto de Estevão? Sabe por quê? Porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito tem algo diferente, as pessoas sabem. Algo a se destacar também é que alguém que é cheio de Deus, a cabeça está no céu e não aqui na terra. Olha que interessante esse versículo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Sabe o que estava acontecendo aqui? Estevão estava sendo apedrejado, Estevão estava sendo perseguido, as pessoas estavam prontas para matar Estevão. E aí Estevão, ele não olha para aquilo que estava acontecendo, sabe por quê? Porque os pensamentos dele, os olhos dele não estavam naquilo ali. Os olhos dele não estavam na terra, nas coisas que ele estava fazendo aqui. Os olhos dele estavam fixos no céu, em Jesus.
Sabe, algumas versões vai colocar esse texto aí, que ele fitou os olhos no céu. Ele olhou para o céu. Cara, você imaginou você sendo apedrejado e você olhando aqui de boa para o céu e falando: Jesus, estou vendo o Senhor. Ah, Jesus, como o Senhor é lindo, santo, santo, santo. Sabe por quê? Mesmo com as diversidades da vida, mesmo com esse mundo, cara, que está difícil de viver, nós não somos daqui. Colossenses 3 vai dizer: olha, fixe seus olhos em Cristo, aquele que é consumador, aquele que, olhe para Jesus. A nossa cabeça precisa estar no céu, os nossos pés estão na terra, mas a nossa cabeça precisa estar no céu, porque é aquilo que é eterno. Quero dizer para você que sua vida tem mais uns 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, no máximo mais uns 90 anos, no máximo. Um dia vai acabar. Talvez você vai sair daqui e vai acabar, eu não sei, em nome de Jesus isso não vai acontecer, mas quem sabe. E a minha pergunta para você é: o que você está cheio? Você está cheio do quê? Você está cheio de si? O Roberto falou cheio de fome. Você está cheio de si, cheio das suas vontades? Você vive pelas suas vontades? Você vive do seu jeito, da sua forma? Que jeito, do que você está cheio? Sabe, ele fixou, e ele não olhou para as pessoas que estavam apedrejando ele. Ele não olhou para aquele momento difícil que ele estava passando. Sabe por quê? Porque ele entendeu que aquelas coisas ali que ele estava passando era apenas um detalhe. Porque o que realmente importa é o eterno, com Jesus ou sem Jesus. Meu pai sempre fala: olha, tem duas coisas. Ou você vai passar a sua vida eterna com Jesus ou sem Jesus. Não tem outra possibilidade. Se você não tiver Jesus aqui, lá você não vai ter Jesus. E sabe o interessante, Diego? É que tem pessoas que querem viver com Jesus no céu, mas não querem viver na terra. Obrigado, Diego. Falar o Luiz fala: meu Deus, tá? Mas cara, olha que interessante. A gente quer viver com Jesus. Você quer viver com Jesus no céu? Amém? Levante sua mão se você quer viver com Jesus no céu. Vive com Ele na terra. Vive com Ele na terra. E o que é viver com Jesus na terra? Não é viver pelas suas vontades, pelos seus sonhos. Não é viver apenas pelos seus desejos pessoais, pelos seus sonhos, seus projetos. Felipe, eu sonho tanto com isso, meu irmão. Cara, você pode conseguir aqui a sua renda chegar a 100 mil por mês. Se você não ter Jesus, a sua renda vai chegar lá no final, vai ser negativo lá no inferno. Por isso, se você quer viver com Jesus no céu, viva com Ele na terra. Como ser cheio de Deus? A gente sabe que para ser cheio de Deus, nós precisamos buscar Ele, precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, a gente precisa ter uma vida constante. Como ser pleno? A palavra cheio também tem a ver com plenitude, com ser pleno. E eu quero contar uma história para vocês rapidinho, eu quero que vocês prestem bastante atenção. O nome da história é A Cidade dos Buracos. Era uma vez uma cidade inteirinha habitada por buracos. A cidade inteira era buraco. Não havia pessoas ali, apenas buraco. Os buracos mais ricos se enfeitavam com amuradas de granito, de mármore ou de azulejos. E os mais pobres de tijolos ou de cerquinhas de madeira. Havia muita competição entre eles. Até que um certo dia um buraco pensador lhe ensinou: olha, o importante é o interior e não o exterior. E os buracos começaram a se encher de ouro, prata, joias, eletrodomésticos, carros, lanchas, a tal ponto que não cabia mais nada dentro do buraco, porque o importante era o interior. E aí, para solucionar o problema de espaço, começaram a se alargar, mas logo perceberam que se todos fizessem o mesmo, em pouco tempo a cidade iria começar a guerrear entre si, pois nenhum buraco queria ser engolido pelo outro. Então ocorreu a um deles uma solução de como aumentar a capacidade dos buracos sem que eles precisassem se alargar. Então ele disse: basta se tornar mais profundo. Basta ir mais profundo, que a gente vai crescer, os buracos vão crescer. No entanto, para se aprofundar, os buracos teriam primeiro que se livrar de tudo que havia dentro deles.
tinha que tirar todo aquele ouro, aquele eletrodoméstico, precisava tirar para começar a furar e aumentar o buraco. O mais resolvido deles decidiu tentar. A princípio teve medo do vazio que iria sentir, mas quando conscientizou-se de que não existia outra maneira de solucionar o problema, decidiu então mandar tudo para fora, abrir mão de tudo que tinha. Começou a tirar o ouro, começou a tirar o eletrodoméstico, a lancha, o carro, começou a tirar tudo. Então uma coisa engraçada aconteceu. Quando voltou a chover na cidade, aquele buraco que tinha se aprofundado mais que os outros e foi capaz de amenizar a água por um longo período, ao passo que os demais perdiam-na rapidamente, por serem muitos rasos. Então o buraco com água começou a ser chamado de poço. Ele não era mais buraco, começou a ser chamado de poço, porque ele é o único poço numa terra de buracos secos. Onde existiam apenas joias, apenas coisas naqueles buracos, agora tinha um buraco ali cheio de água. E ele não é apenas um buraco, agora ele é um poço, porque tinha água nele. Logo muitos também queriam ter água, mas poucos estavam dispostos a se desprender dos seus bens materiais. Quando um segundo e um terceiro buraco também conseguiram se aprofundar e armazenar água, aquele cantinho da cidade foi carinhosamente apelidado de oásis, que oásis significa região fértil, um pleno deserto. Tipo, existe um deserto e existe uma região que ali há água, e aquela região ali é totalmente valorizada no deserto. Então ali começou a virar um oásis, uma região fértil. Entretanto, os buracos que não queriam se livrar de seus bens partiram para a zombaria contra os poços, dizendo que eles tinham água na cabeça, mas a bem da verdade, em toda a cidade, somente lá haviam árvores, bichos e passarinhos. Havia vida somente lá. Sabe por quê? Porque um dia aqueles buracos decidiram tirar tudo que havia neles. Começaram a se esvaziar, até o ponto de um dia eles se tornarem cheios de água. Talvez você esteja aqui nessa noite cheio de si. Talvez você esteja aqui cheio das suas vontades, dos seus pensamentos. Talvez você ainda não tomou uma decisão, Jesus ainda não encontrou o seu coração. Talvez você esteja aqui e você ainda não decidiu viver uma vida com Cristo. Talvez você ainda esteja cheio de joias, cheio de coisas, de planos no seu coração. Para você cheio de Deus, você precisa tirar tudo que há em você. Eu não estou falando aqui para você largar a sua faculdade, o seu trabalho, largar a sua vida. Não, eu estou falando isso. Eu estou falando para você tomar uma decisão. Eu te falei, Jesus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver pelas suas vontades. Eu não quero viver mais para as minhas vontades. Destrua os meus sonhos, Jesus. Jesus, eu não quero mais ser cheio das minhas vontades, cheio de mim. Eu quero ser cheio do Senhor. Sabe o interessante, gente? Para concluir, muitos estudiosos, teólogos da Bíblia, falam que o testemunho de Estevão impactou muito na conversão de Saulo. O testemunho de Estevão mudou a vida de Saulo. Nós vamos ver quando Estevão morre, a capa de Estevão cai aos pés de Saulo, que logo mais ia se converter e ia ter um encontro com Jesus. Mas o testemunho daquele homem impactou a vida de Paulo. O testemunho daquele homem fez Paulo mudar de vida totalmente. O testemunho de Estevão transformou-se no maior bandeirante da fé, por causa de um testemunho de um simples líder de ação social. Por causa do testemunho de um simples homem, de um homem que não era os 12, um homem que não era líder ali do cristianismo, não, apenas um homem simples, tomou a decisão de não mais ser cheio de si, mas cheio de Deus. Ele impactou. Olha só, falar para vocês o seguinte: se hoje nós temos a Bíblia, muito é por causa de Estevão também. Sabe por quê? Porque Estevão decidiu ser cheio de Deus. Minha oração é para que nós possamos impactar a nossa geração. E quando eu falo isso, não estou falando para você que nós vamos mudar o mundo, não isso. Eu quero que você entenda o seguinte: você foi chamado para mudar a sua casa, o seu trabalho, mudar as pessoas que estão em sua volta.
Por isso, seja cheio de Deus. Dê um bom testemunho, busque ao Senhor. Que Deus nos dê homens, jovens, adolescentes, mulheres com a coragem de Estevão. Que Deus nos dê adolescentes loucos para buscar o Senhor, para ser cheios de Deus. Para que você seja cheio de Deus, eu quero dizer, eu quero orar por você. Você precisa tomar uma decisão de falar: Jesus, limpa tudo que há em mim. Jesus, tira todos os meus sonhos, tira todos os meus planos. Jesus, tira todas as minhas vontades. Jesus, tira tudo. Jesus, eu quero viver para o Senhor. A natureza espera ansiosamente a manifestação. Por isso eu quero te falar o seguinte: há pessoas à sua volta esperando a manifestação do seu testemunho. Há pessoas à sua volta esperando palavras de vida. Só pode falar palavras de vida quem tem vida. Há pessoas esperando. Há pessoas esperando. Por isso eu quero orar por você. Eu quero que neste momento você, com esse espírito de adoração, feche os seus olhos. Eu convido você a fazer uma oração bem simples, dizendo: Jesus, eu quero ser como Estevão. Jesus, Jesus, eu quero, assim como Estevão, viver uma vida inteiramente para o Senhor. Jesus, assim como Estevão, eu quero dar um bom testemunho, eu quero falar palavras do Senhor, eu quero eu quero refletir a Tua imagem, Jesus. Eu quero que as pessoas que estão à minha volta possam sentir a paz, a alegria que somente encontram em Jesus. Nessa noite decida se esvaziar, decida se encher de Jesus. Nessa noite decida se entregar totalmente ao Senhor. Deus, Ele não quer o seu sábado. Deus, Ele não quer o seu domingo. Deus, Ele não quer apenas uma hora do seu dia. Deus, Ele não quer apenas o seu celular. Deus, Ele não quer apenas o seu carro. Deus, Ele quer tudo de você. Por isso que nessa noite decida ser cheio do Espírito Santo. Decida buscar o Senhor constantemente. Decida ter uma vida plena com o Senhor. Deus não quer que você, ao final da sua vida, se arrependa de tudo que você fez. Deus te chama para que, assim como Estevão, ao final de tudo, alguém possa estar, assim como eu hoje, pregando sobre a sua vida. Sabe por que hoje eu estou pregando sobre Estevão? Porque um dia ele decidiu ser cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé no seu lugar aí. Eu quero que você não converse agora, não pense nas coisas lá fora, não pense. Eu quero que neste momento você pense nessa palavra, nesse modelo de um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que marcou uma geração. Um homem que se entregou totalmente a Jesus, a ponto de morrer pelo Evangelho. Jesus te chama nessa noite a se esvaziar, a buscar uma vida plena com Ele. Por isso nós vamos cantar essa canção. Eu quero que você adore ao Senhor e se entregue a Ele mais uma vez. Toma essa decisão de adorar e de ser cheio desse Espírito, ser cheio de Deus. Jesus. Adore o nome do Senhor neste momento. Nós queremos, Jesus, ser cheio do Senhor.
Adore o Senhor neste momento. Pela nossa manifestação. Jesus, nós estamos aqui, Deus. Nós estamos aqui decididos a ser cheios do Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre este lugar, Deus, sobre essas vidas, Deus. A terra clama. Onde estão os filhos? A criação geme pela nossa manifestação. Até quando ficaremos preocupados só conosco? Quando é que abriremos nossos olhos para o campo? A seara está pronta, os ceifeiros que são poucos. Que o Senhor levante os seus guerreiros. Será que se Ele nos pedir pra ir, iremos? Será que se Ele nos pedir para deixarmos tudo pra trás, deixaremos? Será que a saudade vai nos impedir? Será que teremos forças para dependermos só dEle, só dEle? Será que se Ele nos pedir pra ir, iremos? Será que se Ele nos pedir para deixarmos tudo pra trás, deixaremos? Será que a saudade vai nos impedir? Será que teremos forças para dependermos só dEle, só dEle? Adore o nome do Senhor. Ele está pedindo para você deixar as suas vontades. Que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, te entregamos tudo e se preciso morreremos. Mais do que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, te entregamos tudo e se preciso morreremos. Mais do que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, te entregamos tudo e se preciso morreremos. Iremos por onde quiser, por onde quiser. Iremos, iremos por onde quiser.
nossa vida pertence ao Senhor, Deus. Nossa vida pertence a Ti, não mais para os nossos sonhos e os nossos planos. Nós estamos aqui com uma missão, Jesus. Deus, se o Senhor pedir, nós deixaremos tudo, Jesus. Nós queremos viver para o que realmente importa, não para as nossas vontades, mas para o Senhor. Quero te fazer uma pergunta, talvez você esteja aqui esta noite, você esteja vivendo das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus planos. Quero te falar que Jesus, Ele neste momento, Ele está falando para você, olha, deixe isso, se esvazie, eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar. Eu quero entrar na tua vida e transformar a tua vida. A tua história nunca mais será a mesma. Os seus sonhos não serão os mesmos, porque agora os seus sonhos são os meus. Os teus planos não serão os mesmos, porque agora são os meus planos. Oh Jesus, nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós queremos viver pelas nossas vontades. Nós queremos viver da nossa forma, dos nossos desejos. Nos perdoa, Jesus, porque nós não vivemos mais para nós, mas para o Senhor. Jesus, nós neste momento eu quero dizer que nós, mais uma vez, nós entregamos tudo, e dizer que onde o Senhor quiser nós iremos, o que o Senhor pedir nós faremos, Jesus. Se nessa noite você quer entregar a sua vida, quer deixar Jesus reinar sobre o seu coração, se nessa noite você quer tomar essa decisão de falar, não quero mais viver por mim, eu quero que Jesus entre na minha vida e faça morada, eu quero se tornar a casa do Senhor, eu quero ser cheio desse Espírito. Quero que você levante suas mãos, todo mundo feche o olho, por favor. E se você quer nesse momento entregar a sua vida e viver inteiramente para o Senhor, não viver mais pelas suas vontades, eu quero que você levante sua mão do seu lugar. Eu gostaria de orar por você, amém, amém, glória a Deus, pode abaixar. Se você quer nessa noite, não mais viver pelas suas vontades, mas se você quer nessa noite, se entregar totalmente a esse Deus, essa é a hora, esse é o momento. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui essa noite. Deus, eu quero orar neste momento por essas pessoas que o Senhor nessa noite fez morada. Obrigado, Deus, porque essas pessoas hoje decidiram a não viver mais pelas suas vontades, pelos seus sonhos, pelos seus desejos. Nessa noite eles decidiram viver para o Senhor, ser como Estevão e ser cheio do seu Espírito, ser como Estevão e dar um bom testemunho e viver agora não para nós, mas sim para o Senhor. Obrigado, Jesus, porque não é mérito nosso, foi a Tua graça que nos alcançou. Deus, neste momento, faça morada, faça morada. Obrigado, Jesus, porque agora há mais casas aqui essa noite, há mais lugares que o Senhor habita. Obrigado, Jesus. Que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração e louvor nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor do seu lugar, dá um glória a Deus, aleluia.